Olá, começa agora o PodCop 30, uma produção da FAAP em parceria com a Ideia Sustentável. A gente vai falar sobre a COP 30, que pela primeira vez acontece no Brasil neste ano. E a gente vai trazer em 20 episódios os 20 maiores especialistas do Brasil para trazer as importâncias desse grande encontro que vai acontecer neste ano. Eu vou pedir para você desde já deixar sua curtida no nosso canal e acompanhar todos os episódios. Bom, eu sou Mariana Sgarioni, jornalista, e aqui ao meu lado está o Ricardo Voltolini, jornalista também, fundador da Ideia Sustentável, professor da FAAP e um dos pioneiros na sustentabilidade no Brasil. Nosso entrevistado de hoje, que está na minha frente, é o Jacques Demajorovic. O Jacques é professor do programa de pós-graduação em administração do Centro Universitário da FEI, coordenador do grupo de pesquisa em licença social para operar no CNPq. Ele atua em projetos de economia circular, transição energética e impactos sociais de projetos extrativos. Tudo bem, Jacques? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Bom, a COP este ano vai discutir a redução da emissão de gases de efeito estufa, a adaptação às mudanças climáticas, o financiamento climático para países em desenvolvimento, tecnologias de energia renovável e soluções de baixo carbono, preservação de florestas e biodiversidade. E, por fim, justiça climática e os impactos sociais das mudanças climáticas. É muita coisa e não é, né, Jacques? O que você acha? Eu acho que eles são... Dá para agrupar isso aí, não é não? Não, primeiro, prazer estar aqui com você, com o Ricardo, companheiro de longa data, nessa militância aí, né, que eu sempre falo de um passo para frente, né, Ricardo? Dois para trás. Dois para frente e um para trás. É, mas eu acho que são temas assim absolutamente complementares, né? A gente não consegue pensar esses temas de transição energética se a gente não pensar nas energias renováveis e se a gente não pensar em inovação, se a gente não pensar em tecnologias e se a gente não pensar o que essas energias estão gerando. De um lado, muito positivo, e também um lado negativo muito pouco discutido, que eu acho absolutamente fundamental, né? Eu tenho trabalhado muito, né? Quando a gente começou, né, Ricardo, a gente tinha um olhar muito para o ambiental, né? Porque fazia sentido, né? Era aquilo que foi a primeira coisa que avançou, as empresas avançaram no ambiental e nunca entenderam, e pouco entenderam, tanto as empresas como o poder público e a academia, o social, né? Como é que esse social tem que ser discutido nesse momento tão importante de transição energética, né? Então, para começar, juntando isso das reduções, acho que o essencial primeiro é pensar que a transição é inevitável. Não tem alternativa, não tem saída, né? A gente é sempre bom, provavelmente já mencionaram isso, né? A gente já passou, né, daquilo que se esperava da COP15, né? Quando era o limite de um grau e meio acima dos níveis industriais, a gente passou muito antes do que se esperava. E isso traz uma série de implicações que vão das implicações da saúde, vão das implicações econômicas da agricultura, que vão das implicações dos problemas de produção e, é claro, né, os problemas climáticos, eles são sempre sistêmicos, então os problemas climáticos afetam a produção agrícola afeta a inflação e a produção e disponibilidade. Então, eu acho que a gente tem que, primeiro, que não existe mais tempo. Isso é um fato, né? A primeira coisa que me preocupa sempre é a falta de noção de urgência, né? Que está no poder público, que está nas COPs, que está nas empresas, no sentido, a brincadeira acabou. A hora de falar mais do que fazer chegou, né? E nesse sentido, a gente, de um lado, positivamente, a gente está vendo uma verdadeira revolução energética. Isso é muito bom, né? Então, o Brasil é um exemplo disso, né? O Brasil que
por tanto tempo negou esse processo, né? Apesar de ter as hidrelétricas, né? Mas nenhum país, né? Pegando o exemplo brasileiro, tem as condições da energia solar, tem as condições da energia eólica, tem as condições do hidrogênio verde, né? Tem o álcool, né? Tem uma série de coisas, e mesmo se quiser tem o petróleo, né? Então a gente tem uma possibilidade que eu acho que é o terreno ideal, que é integrar. A gente não precisa apostar todas as nossas fichas numa única coisa. A gente não precisa apostar só na solar, a gente não, aliás, nem deve, né? Não pode apostar só na eólica, não pode apostar só na hidrelétrica, não pode apostar só no álcool, que tem uma longa tradição. E mesmo assim, talvez tenha ainda algum espaço para o petróleo, mas não dessa forma, né? A gente não precisa ir lá na Foz do Amazonas, né? Já passou esse tempo, né? Já que estava mencionando uma questão que eu acho importante destacar, que é o senso de urgência dessa conversa. Eu lembro que o primeiro estudo público dos cientistas do clima foi em 2007. Eu lembro bem, foi publicado nos jornais, TVs. E eu lembro que os cientistas projetavam ultrapassar a marca considerada segura de 1,5 graus Celsius em 2100. Né? E a gente está ultrapassando esta marca em 2024. O ano passado foi o ano mais quente da história da humanidade, e janeiro de 2025 também é um ano muito quente. Eu acho que essa ideia do senso de urgência é talvez a grande novidade. As pessoas estão sendo agora atropeladas pelas evidências, já estão sentindo na pele os efeitos do clima. Não é isso que você vê? Isso não traz uma necessidade de a discussão acelerar. Antes não havia essa urgência, né, nos últimos anos. É porque hoje o que a gente está vendo, é o que você está falando, né? Número de mortes ano passado associado ao aquecimento, todos os países, no contexto da Índia, no contexto da África, no contexto da Europa, né? O futuro já chegou, né? Aquele futuro que a gente não queria chegar. Eu me lembro, né? Os limites do crescimento de 1972, né? Falar, olha, vai acabar o petróleo. O petróleo não vai acabar. O petróleo não vai acabar porque hoje tem tecnologia, você vai continuar. Não é mais o problema se o petróleo vai acabar. Porque o que antes era um poço de petróleo e você acabou, não acabou. Na verdade é que era muito caro retirar petróleo. Né? Mas a questão não é se o petróleo vai acabar. A questão é que o petróleo é do século passado. É uma tecnologia fundamental das mudanças do século passado. Agora, o futuro depende dessa urgência que você está falando. Né? Para onde a gente vai repensar? Não só, né? Você trabalha bastante com isso, né? Ricardo, Mariana, vocês também discutem isso. A gente tem dois grandes problemas. Não é só o problema da energia, é o problema do excesso de consumo. Então, como é que a gente vai juntar energia com consumo diferenciado, né? E a partir do momento que a gente vai vendo, sentindo na pele, né? Sentindo na pele o preço da laranja, sentindo na pele o preço do feijão, sentindo na pele as mortes, né? do café. Tá um horror. Né? Então, essa noção de urgência, né? Essa noção... e ela acompanha, né? Por isso que eu falo desses 2 passos para frente. Quantos anos a gente tem de COP? E por que os avanços não se dão? Né? Por que os interesses mais retrógrados prevalecem em relação a isso? Mas, de outro lado, é isso, a realidade se impõe. E você que trabalha bastante próximo, né, com as empresas, o que antes era desafio se transforma em oportunidade. Né? Então, a energia renovável hoje não é só porque a gente precisa, é uma oportunidade, ela é fundamental, mas ela também é uma oportunidade econômica, né? Ela é uma oportunidade de a gente ter uma economia mais inteligente. Mas é muito legal isso que você trouxe, a energia renovável, e assim, toda vez que cada um me fala de energia renovável, as pessoas têm uma impressão de que energia renovável, então é só pegar o vento e ele vira energia, e o vento está aí e está tudo bem, não tem impacto. Energia renovável tem impacto, né? Nossa, Vamos falar de impacto. Tanto, né? Não é assim, não é bem assim, né? Não é só pegar o sol, é só pegar... Principalmente, estou falando principalmente do vento, né?
não tem fairy tale, né? Não tem nenhuma tecnologia sem custo, né? A gente tem, no meu grupo de pesquisa, a gente tem avançado, a gente começou muito com os impactos da mineração, né? E essa incapacidade dessa atividade econômica tão fundamental para o país, né? O Brasil é um super player, né? Dos mineradores. Essa incapacidade de levar desenvolvimento local. Quem beneficia a mineração? Pô, beneficia impostos, o poder público, as empresas que operam aqui, os acionistas internacionais. E como é que fica a população, né? Então, na mineração já é um problema. E hoje em dia, esse meu grupo de pesquisa, a gente entrou para 2 áreas. A gente tem que entrar para várias áreas, na verdade. A gente está levando essa metodologia de entender o impacto social desse processo de transição, né? Tanto para a energia eólica como para o lítio. Né? Fala, o carro elétrico é legal, né? O carro elétrico é bacana, né? O carro elétrico é incrível, né? Mas para produzir a bateria no Vale do Jequitinhonha, para produzir o lítio, tem impactos, às vezes, que são maiores que a exploração de ferro. Né? E na eólica que você trouxe, né? O vento, que parece, né? Tão inocente, né? O vento ali, ele precisa de transmissão, né? E ele vai ser levado para quem? Então, o que a gente tem no Brasil, em lugares que você tem uma legislação já mais avançada, com esse entendimento dos impactos sociais, em lugares que você tem uma comunidade mais empoderada, né? Que tem condições, né, de discutir com as empresas, com o poder público, compensações mais efetivas, é uma realidade. No Brasil, eu terminei agora uma pesquisa de mestrado lá com uma aluna minha, Ana Lúcia Silva, né? Então a gente foi ver os impactos sociais da energia eólica no Piauí. Então a gente pegou 2 projetos. Aí a gente identificou 46 impactos sociais. 40 negativos, 6 positivos para a comunidade local. Né? Por quê? Porque a comunidade local não fica com a energia. Então, quando a gente fala um dos temas fundamentais, transição justa, equitativa, transição energética. É isso que a COP está trazendo, né? Dentro desses blocos, é importante. Dentro desses blocos, né? Fala, transição energética justa é o quê? É a gente saber que se você faz uma energia no interior do Piauí, ou no litoral, ou no interior do Rio Grande do Norte, ou do Ceará, e essa energia é exportada, esse benefício, no caso da energia eólica, é tão problemática porque nem para o local ela fica, porque ela não gera imposto, ela gera ICMS. ICMS vai para o Estado. Né? Ela tem no máximo um IPI na fase de construção. Né? Depois disso, se você não tem arrendamento, né? Aí, então tem uma vantagem, você pode arrendar. Muito bom que você pode arrendar. É um dinheiro, mais ou menos R$2.000 para você ter uma pazinha lá, mais perto. Mas aí a pá tá próxima. Aí tem que discutir sombreamento, barulho. Um barulho. Não é nem barulho, é um ruído. Pior que o barulho, é o ruído que não para. É uma abelha que está aqui, né? 24 horas. Mas já que eu queria propor também que a gente pensasse, ao final dessa COP, lá no final de novembro, 2 grandes assuntos terão que ter sido encaminhados. Ou então teremos mais uma COP com resultados pela metade, que também já é uma tradição, né? Nunca é um resultado que todo mundo aplauda. Metade, acho que você está sendo até otimista. Um resultado importante espera-se que os países apresentem metas mais ambiciosas de redução de emissões. Então, todo mundo está esperando isso. 5 anos é o prazo para revisão de metas. Como pensar em metas mais ambiciosas num cenário geopolítico complicado, Europa um pouco recessiva, crise na Ucrânia com Rússia, energia mais cara, uma série de elementos que complicam e atrapalham. E a outra questão que também tem sido a tônica das últimas COPs é
quem paga, né? Então, como vamos pagar para aqueles países que sofrem as piores consequências? Como vamos ajudá-los a serem mais resilientes às mudanças do clima? Como é que você vê esses dois temas? Olha, Ricardo, acho que primeiro, quem paga a gente sabe. O problema é a disponibilidade de pagar, né? Então, quem tem uma responsabilidade maior no primeiro momento, claramente são os países desenvolvidos com esse fundo, que seja, né, um fundo né, que realmente possa compensar os países mais pobres, que possam, né, que seria interessante ultrapassar aquilo que já foi feito pelos europeus, que já foi feito pelos americanos, que já foi feito pelos australianos, que já foi feito pelos países desenvolvidos, e possam entrar já num novo patamar de tecnologias que você está falando, de inovação. Acho que para quem, como você e eu, né, que milita há tanto tempo, a gente sabe uma coisa: não tem problema tecnológico hoje. Essa é a grande questão. Tem problema decisório, que é isso que você... Para onde vai o recurso. E também não tem falta de recurso. E também não tem falta de recurso, né? A gente sabe onde está o recurso. Em algumas pessoas, esse recurso acho que é mais do que suficiente. Tem mais dinheiro que você e eu, né? Então, a gente não me parece ser um desafio de recursos, não me parece ser não é, né? E um desafio tecnológico. O grande desafio é o poder, é o processo de tomada de decisão que reflita isso que a gente estava conversando. Noção de urgência, mas noção de urgência equitativa. Se é para fazer mais do mesmo, a gente vai avançar para as pessoas que podem pagar seu carro elétrico, e a gente não vai resolver os problemas. A gente não vai resolver com carro elétrico, a gente não vai resolver só com energia eólica. Então, eu acho que a grande questão, e eu acho que tem mais uma questão que se discute muito pouco, não é só tal recurso e os projetos bem feitos, distribuídos. Quando é que as legislações, por exemplo, do Brasil, vão premiar quem faz a coisa certa? Então, você tem um problema de tributação. Né? Então, dou um exemplo aqui, né? Assim, por que quem trabalha com reciclagem tem que ser bitributado? Que é o que acontece aqui. Já pagou o imposto, aí você pega, transforma novamente, vende outra vez e paga todo o imposto outra vez. Está longe de ser um incentivo. Está longe de... É um desincentivo. Né? Então, além de avançar nisso que você está falando que é fundamental, é garantir o recurso, né? Garantir que ele seja distribuído equitativamente, a gente tem que ter um sistema que premia, né? Que premia as empresas que fazem direito, que premia o poder público, né? E tem que ser pelo poder público, não tem como não ter isso. Então, os países que fazem, né? Você está falando de metas ambiciosas, por que não premiação dos países? Estou falando aqui alto, né? Não é uma solução, mas a gente tem que pensar sistemas de premiações nesse sentido, né? Que favoreçam o processo de inovação, que favoreçam a expansão dessas metas ambiciosas que você tanto fala. E eu acho que também botar um preço no carbono ajudaria muito, né? Porque se o carbono começar a ser precificado, aí já... vai ser desinteressante ter muito carbono na sua operação. Concordo. O Brasil é um inteiramente. defensor dessa ideia, tem levado essa ideia nas COPs, acho que vai voltar essa ideia na COP 30, e talvez esse possa ser um cenário interessante com essa agitação geopolítica hoje. Né? Eu gosto muito dessa ideia da precificação. Eu acho que a gente tem duas coisas que são fundamentais que aí a iniciativa privada entende, né? Precificação e legislação quando ela funciona. Né? Olha, a gente está falando aqui de políticas públicas, precificação, legislação, importantíssimo. Sem isso a coisa não anda. Mas os alunos da FAAP aqui estão com algumas dúvidas. E eles querem trazer isso para a vida das pessoas, do cotidiano, para as pessoas comuns. Então, eles querem saber o seguinte, tudo bem, nós estamos falando de política pública, mas como é que essas decisões da COP podem afetar a vida das pessoas comuns?
Como é que eu, como indivíduo, isso é o que os estudantes querem saber, podem fazer para contribuir com essas metas, com todos esses assuntos, esse bloco de assuntos que eu trouxe para você? Bom, a gente tem um Então, especialista estamos aqui. Né? A gente tem um especialista. Estou aqui com dois gigantes que podem dizer como é que... Tem um gigante aqui do consumo, né? É o mal sem consumir. E o Ricardo trabalha com isso, vai responder ainda melhor, não tenho dúvida que vai responder melhor que eu. Mas eu acho... Bom, primeiro, existe... É claro que a política pública é absolutamente essencial no financiamento, política pública mundial, né? Esse financiamento mundial, o financiamento local, né? Nos diferentes níveis, né? Mas a gente tem que lembrar que os processos de consumo que contribuem, né, para essa crise que a gente vive, ele se materializa no consumo, né? Se a gente se recusasse a consumir, dois caminhos, ou a gente morreria, né? Mas certamente a gente reduziria bastante a pegada ecológica de cada um, né? Quanto é o meu impacto quando eu deixo, né? Hoje eu vim aqui para esse podcast, né? Eu vim de moto ou bicicleta, começou a chuva, eu vim de metrô e andando. Cheguei suado, mas bem da cabeça, né? Porque o sistema para determinadas áreas da região funcionam bem. Então, para responder a pergunta dos estudantes, né, tem uma parte muito grande que são as decisões de consumo, né, do que eu valor. Eu vejo com muito bons olhos quando eu olho uma geração que fala, né, no meu filho, muito diferente da minha, né, do Ricardo, né, que a gente queria ter um carro, né, Ricardo? Eu não podia ter carro porque não tinha dinheiro para comprar, mas eu queria ter a carteira. Era um sonho de consumo. Era o sonho, porque o carro significava, poxa, eu cheguei lá, eu posso dirigir, liberdade, né? E aí eu vejo meu filho, assim, tem 20 anos, nunca falou de... ter um carro. Não, ele fala que assim, só para me provocar que ele vai ter um Porsche. Mas ele nunca falou de uma carteira de motorista, nunca foi atrás, bom, também essa geração, né? Nunca foi atrás disso e nunca sentiu falta disso, né? Então, tem muita coisa que a gente pode fazer que tem a ver com as nossas escolhas. Uhum. E a gente só vai poder fazer também essas escolhas se a gente estiver informado, né? Entender, tem impacto das decisões do poder público, tem impacto das decisões empresariais e tem impactos minhas, né? Cada vez, né? Se pegasse lá um exemplo... Isso é um tripé, né? A gente não pode se eximir, né? Não pode se eximir, né? Aquele exemplo bem simples, né? Por que eu vou numa farmácia, compro uma pasta de dente e saio com 3 embalagens? Pois é. Né? Para que eu preciso de 3... Por que eu preciso do plástico que a farmácia faz questão e eu tenho que recusar? Né? Eu falo, não precisa de... Como assim você não precisa de plástico? Não preciso de plástico. E eu não preciso também daquela embalagem que vem. Né? Então você tem um governo que não age, né, em termos dessa embalagem que vai também contribui para esse processo que a gente vive de crise socioambiental e climática. Aí você tem a farmácia, né, tem a empresa que faz questão de comercializar, porque aquilo chama atenção, quem sabe eu induzo mais o consumo. E tem o consumidor que, deixa eu levar eu levo tudo para casa, e posso participar isso, ou não. Né, Ricardo? A COP não está tão longe. É isso que... Não, eu acho que é isso. Eu reforço o que o Jacques acabou de dizer. Decisões de consumo, então quem consome somos nós. Nós podemos escolher o que consumir. E se na hora de consumir a gente levar em consideração critérios que impactam na eliminação de carbono, então eu posso consumir e comprar produto de uma empresa que claramente destrói a Amazônia ou produz resultados nefastos. Eu sei, eu vejo no telejornal isso acontecer. Qual pode ser a minha decisão? Não comprar esse produto. É uma forma de punir. Na Europa, o conceito de consumo consciente, que é muito interessante, é não só premiar comprando, é punir não comprando. Isso é genial, né? Que eu acho que é um comportamento interessante. Mas para isso, por que é importante uma política pública?
porque as pessoas não são tão bem informadas e quando você vai a um supermercado não tem um selo ali garantido de que determinado produto é menos impactante do que o outro. Então, eu acho que sim, acho que uma boa resposta para os alunos seria escolha bem o que consumir, porque essa escolha pode emitir mais carbono ou reduzir carbono. Então, se eu compro de uma empresa mais responsável, não é isso? Eu certamente estou contribuindo. Além do que, a gente pode também adotar comportamentos muito importantes, né, no dia a dia. Tem um dia sem carne, por exemplo, né? Acho que ninguém parou para pensar que produzir carne é uma das... A pecuária é reconhecidamente um dos setores que mais emitem gás de efeito estufa. Isso vai ser discutido na COP30. Então, de repente, eu não comer carne um dia significa que eu também estou dando um recado. Eu acho que vai por aí. Tem mais proximidade desses temas da COP com o nosso dia a dia do que a gente imagina. Do que a gente imagina. Né? Eu acho que também entender que parte do que está acontecendo hoje no Brasil, né, tem a ver com as mudanças climáticas. Quando você tem a ver com essa crise, tem a ver com a crise da laranja nos Estados Unidos, tem a ver com a queda do café, não sei se foi Vietnã, onde foi, claro que tem a ver com isso, mas também tem a ver com a quebra da safra, tem a ver com uma série de coisas, e a safra não quebra do nada. Ela não quebra porque o governo decidiu ou não decidiu, ela quebra por um evento climático. Né? A gente precisa da chuva na época certa e depois a gente não pode ter inundação na época errada. Então, entender que grande parte dos problemas que a gente está vivendo, por exemplo, dos preços, né? Quando você vai comprar lá no mercado, né? E você fala assim, oh, mas que coisa, aumentou de novo. Mas esse aumentou de novo tem a ver com coisas que aconteceram ano passado. Né? E parte disso tem a ver com as mudanças climáticas. Né? Não é tudo, mas grande parte desses problemas tem a ver com essas mudanças, tem a ver com a outra parte, né? O processo de desflorestamento, como isso afeta o regime de chuvas, né? Os chamados rios voadores, né? Como isso aconteceu, e vivendo esse paradoxo da seca, queimada, inundação. Então, tudo isso está muito próximo, né? A gente tem que entender que esses processos eles vão ser cada vez mais naturais, né? No sentido inerente, vamos chamar assim, inerente ao sistema cego que a gente vive, ao problema climático, e é cego mesmo, né? Porque por mais que a gente avance, a gente não conseguiu fazer as reduções necessárias, né? Robustas, substanciais, necessárias para frear esse processo, né? Nada mais explícito, né, do que a gente está falando aqui, porque se a gente pensava que 1,5 ia ser daqui 10 anos, ele chegou 10 anos antes. Né? Tá pouco ainda, né? Isso provoca, eu acho, para talvez fazer um fechamento com um dos temas, né? Provoca uma série de injustiças que eu acho que estão sendo bem representadas num novo conceito que está em alta e vai ser muito discutido na COP30. O Brasil é promotor dessa discussão mundialmente, que é a questão da justiça climática. Então, a justiça climática olha exatamente para a ideia de que todo mundo vai perder, né? Porque os problemas são comuns à humanidade, mas perderão primeiro as pessoas mais vulneráveis. Acho que isso tem muito a ver com o que você acabou de falar. Acho que seria legal ouvi-lo, né, sobre como é que você vê essa questão da justiça climática, tema de pauta relevante hoje, né, no século XXI. Fundamental. Você sabe que você falando isso, você me levou para o meu doutorado, né? E que faz tempo, né? Quando eu fazia o meu doutorado, eu trabalhei muito com o conceito de um sociólogo alemão, apesar do meu tema ser responsabilidade, 1998, falando de responsabilidade socioambiental na indústria química, educação corporativa para responsabilidade socioambiental. Eu trabalhei com o conceito de sociedade de risco, né, do Ulrich Beck, ele já trazia isso, né?
o nosso sistema que a gente conhece, o sistema fordista de produção, e esse sistema fordista de produção que se transformou nessa sociedade da informação, mas que nunca se libertou desse sistema de produção de alta escala, a indústria de automóvel, a indústria de computadores, né, a padronização e esse grande aspirador de recursos naturais, né, porque você tem que fazer obsolescência programada, né, você tem que fazer produtos que duram menos, você tem que fazer produtos que duram menos na cabeça das pessoas. Mesmo que eles estão funcionando, acelerar. É sempre ao contrário de tudo que a gente está falando. A gente está falando inovar, desacelerar algumas coisas, acelerar outras, e o sistema sempre funcionou para acelerar. É um sistema que só sabe operar com mais produção, com mais venda. Não existe, né, um sistema que procura um equilíbrio. Isso não aconteceu nos últimos 100 anos e não está acontecendo agora. E o problema que trazia o Beck, ele falava assim, a sociedade de risco é essa sociedade que não se liberta dessa sociedade pós-industrial acelerada, mas, ao mesmo tempo, ela vai gerando riscos cada vez mais incontroláveis. Ele falava isso nos anos 80. Né? Riscos incontroláveis que a gente não tem conhecimento naquele momento para lidar com a rapidez que os riscos são gerados. Né? Mas a gente já tem uma história tão longa hoje de conhecimento das mudanças climáticas que hoje a gente sabe o que vai acontecer e é isso. E a gente sabe quem vai perder primeiro. Quando a chuva vem forte, ela vem nas áreas de risco. Ela vem para todo mundo. Tem gente que perde carro. Tem gente que perde a vida. Né? Então, e esse sistema feito, né? E isso, tenho certeza, né, Ricardo? Como existe essa desigualdade de distribuição de riscos, porque é um sistema injusto climático, não é justiça climática. Vai afetar todo mundo, né? Vai afetar cada vez que a gente vê São Paulo inundada, ou as cidades aqui do Brasil inundadas, ou o que a gente viu, a gente sabe que de alguma forma ou de outra, todo mundo é afetado. Mas tem gente que é afetado de uma forma muito mais brutal, e não tem outra palavra, né? Porque são as pessoas que sofreram 12 meses atrás, na época de chuva, que sofreram 24 meses atrás, 36 meses para trás e que vão sofrer daqui 12 meses novamente. Então, se a gente não tratar, eu acho, né, tanto isso, buscar um processo que tenha na sua base a justiça climática, que é reduzir para todos, não para alguns, e como a gente, desse sistema novo de energia renovável, a gente beneficie também todos e não alguns. Não o setor privado, ou o poder público, ou o importador, ou o exportador. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando de uma revolução, né, no sentido que seja um benefício compartilhado, efetivo. Sem dúvida. Eu acho que com isso a gente consegue fechar esse episódio. Tem uma frase, para mim, muito impactante que você falou. E quando a chuva vem, tem gente que perde o carro e tem gente que perde a vida. Então é isso. Agradeço, Jacques. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada, Ricardo. Até o próximo episódio. Um abraço.